A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho. Estamos felizes pelo privilégio que Deus nos dá de mais um dia podermos desfrutar de uma palavra vinda do seu coração. Nesta feita, eu quero ler o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante familiar de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo ele vai advertir a igreja que estava em Roma acerca do perigo de viver uma vida de negligência. Aí ele vai dizer: isto conheço, que é tempo de despertar do sono. Então Paulo ele vai advertir aos crentes que estavam naquela igreja que há uma necessidade de nos despertarmos. E precisamos entender que a única maneira, ou o único caminho de vencer a negligência é se despertando. Ou seja, é acordar da inércia espiritual. É por isso que o mesmo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes. Então, nesta noite, você que me escuta, você que vai assistir este vídeo, entenda que há uma necessidade de nos despertarmos do sono espiritual. Você lembra no capítulo 11, versículo 11 de João, quando o próprio Jesus Cristo disse: eu vou despertá-lo do sono. Então nós entendemos que a morte espiritual é fruto da comodidade espiritual. Jesus disse: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Então nesta noite nós precisamos entender que há uma necessidade urgente de nos despertarmos, de sairmos de uma vida de negligência e entender que na escala de valores da nossa vida, a nossa vida espiritual está em primeiro lugar. Então Paulo quer que entendamos que essa negligência, ela pode interferir na nossa espiritualidade. Porque o diabo ele mudou a sua estratégia. Antigamente o diabo queria colocar o indivíduo para fora da igreja. Hoje não. Hoje ele prefere o indivíduo morno, vivendo na inércia, morto dentro da igreja. Por quê? Porque um desanimado desanima outro. Um sem entusiasmo tira o entusiasmo daquele que tem. Mas nesta noite precisamos colocar no coração que há uma necessidade. Oxalá que tivesse um termômetro para medir o nosso grau de espiritualidade. E Deus pudesse mostrar quem é quem. Mas ele vai dizer veementemente: é hora de despertar do sono. Eu me lembro do capítulo 3 de Apocalipse, que fala da igreja de Sardes, quando o próprio Deus vai dizer que aquela igreja tinha a aparência de quem tinha vida, mas estava morta. Vivia um evangelho de aparência, até cantava, até participava do culto, até levantava a mão, tinha todos os trejeitos de quem tinha vida, mas a Bíblia vai dizer que ela estava morta. Mas eu louvo a Deus, porque o dono da igreja, ele conhece a sua igreja. Então ele diz: vocês têm a aparência de quem vive, mas na realidade vocês estão mortos. Mas a orientação para aquela igreja era que aquela igreja pudesse se despertar, porque a própria Bíblia vai dizer que dentro daquela igreja tinha alguns que não tinham morrido. Então, se tinha dentro daquela congregação alguns que tinham vida, então
O erro não estava na congregação, o erro estava em algumas pessoas que ali cultuavam, que ali congregavam, porque precisamos entender, não adianta todos quererem nos ajudar, nós precisamos termos o desejo de ser ajudado, porque o principal interessado na sua vida espiritual precisa ser você. Aí Paulo vai dizer, é hora de despertar do sono. Você lembra da parábola das 10 virgens? Em Mateus 25? As 10 congregavam na mesma igreja, tinham o mesmo pastor, andavam com o mesmo perfil, tinha a mesma roupa branca, tinha as mesmas qualificações, mas o diferencial é que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 tinha azeite e 5 não tinha. Então não é aquilo que eu vou externar quem diz que eu sou. Porque hoje é muito fácil. O evangelho hoje tornou-se muito estereótipo. Os cultos parecem mais uma academia, onde o personal trainer vai dizer, levante a mão, pegue o cutuque, levante, balance, diga a seu irmão. Quem via aquelas 10 dizia, são 10 virgens. Quem olhava para aquelas 10, todas as 10 tinham candeia. Todas as 10 estavam aguardando o noivo. Mas o diferencial era o azeite, que simboliza a vigilância, a presença do Senhor na nossa vida. É por isso que nós devemos fazer uma reflexão e ver verdadeiramente se estamos vivendo uma vida voltada à presença do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes podemos viver um evangelho de farsa. Muitas vezes podemos viver um evangelho onde somente cumprimos tabela. Você lembra de 2 Samuel capítulo 6? A Bíblia vai dizer que 70 anos a arca passou fora de Jerusalém. A arca simbolizava Deus na presença do povo. Mas dentro desses 70 anos, a congregação de Jerusalém fazia seus rituais, prestava os seus cultos, tinha as suas solenidades, só não tinha presença. E eu quero dizer, você pode chamar de associação, de grêmio, pode chamar de ajuntamento, mas para ser culto tem que ter a presença de Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que após 70 anos, Davi entendeu que não dá para viver sem a presença do Senhor. Davi entendeu que a augusta presença do Espírito Santo, ela é prioridade na nossa vida. E ele diz, agora eu vou tomar um posicionamento. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos trazer de volta a presença para o culto em Jerusalém. Ei, eu te convido nesta noite a clamar por esta presença, a suplicar por esta presença. Porque o Salmo 42 diz, assim como o seco brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. Eu nunca vi ninguém tomar água de boca fechada. Para tomar água tem que se abrir a boca. Nós estamos muito acostumados a alguém dizer, mas eu não estou sentindo para adorar. Não precisa sentir para adorar, se adora para sentir. Quem sabe durante esta pandemia você esfriou. Quem sabe durante esta crise você titubeou na sua caminhada, mas nesta noite Deus te dá a oportunidade. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que com Deus a recíproca é verdadeira. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, se você tomar hoje a iniciativa de clamar, de buscar, de pedir glória ao nome do Senhor, pode ter certeza que os céus vão se abrir. A glória vai descer aí na tua casa, onde você está, e o Espírito Santo vai te renovar. Porque Jeremias disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tem pessoas que buscam a presença do Senhor com reservas, com parâmetros, com diretrizes. Ei, busque de todo o coração. É por isso que eu acho lindo Jesus Cristo. Ele é o exemplo da igreja. Jesus nunca teve dificuldade de expor aquilo que estava sentindo. Ele chegou em Betânia.
em pleno uma casa em luto. Tinham se enterrado uma família. Tinha se enterrado um homem, o Lázaro, daquela família de Marta e Maria. Jesus, quando vê aquela situação, todos chorando, pranteando, a Bíblia diz que Jesus chorou. E muitas vezes nós temos dificuldade de expressar os nossos sentimentos, de expressar a nossa alegria em servir a Deus. Mas Davi entendeu, disse: não dá para viver nesse marasmo espiritual. Não dá para morrer por falta de nutrição. Porque hoje alguém quer inventar até um paliativo, é show gospel, é cinema gospel, é brincadeira, é entretenimento, mas nada substitui a presença de Jesus de Nazaré. A presença de Jesus no culto, na tua vida, na tua família, é insubstituível. Você precisa entender esta verdade. Então Davi entendeu e disse: epa, o momento é de buscar a presença. E ele agora prepara um cenário. A Bíblia vai dizer que era 30 mil homens, os melhores tocadores, os melhores cantores. Ele manda fazer um carro novo e coloca a arca em cima do carro novo. Quando a arca chega na eira de Dagô, de Quidom, a Bíblia diz que os bois começam a pender e a arca começa a balançar. O Uzá, zeloso pela arca, estende a mão e Deus mata Uzá. Quando Davi olha aquela cena, Davi se entristece e a Bíblia diz que ele despreza a arca do Senhor. Ei, aqui eu abro um parêntese. É um perigo quando o crente despreza a presença do Senhor. Quando nós olhamos aquela cena, de primeiro lance, parece até que Deus é carrasco. Mas havia um parâmetro. A Bíblia diz que quem levaria a arca era o sacerdote nos lombos. Colocaria-se as varas sobre as argolas. Mas agora Davi vai copiar o modelo dos filisteus, o modelo do mundo. Ei, a igreja não precisa se espelhar no mundo. Hoje a maior dificuldade é o pluralismo religioso. É o povo querendo copiar, é o povo querendo fazer igual. Ah, porque ali deu certo, porque ali funciona. Ei, a igreja só tem um segredo. É joelho no chão, é boca no pó e o céu trabalhando ao nosso favor. Então nós não precisamos de método e forma. Nós não precisamos de modelo humano. O modelo da igreja é oração, é jejum, é louvor, é clamor. É busca pela presença do Senhor. E agora Davi despreza. Por quê? Porque ele vê ali uma cena onde Uzá morre. Mas a Bíblia diz que a arca é levada para a casa de Obed-edom. E em 3 meses Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. E quando a notícia correu e alguém vai dizer a Davi, diz: Davi, o senhor não sabe. Aquele escravo da beira do caminho, a vida dele mudou. Depois que o Senhor colocou a arca lá, ele prosperou, a família está ajustada, eles estão tudo na igreja servindo o Senhor, Deus está abençoando a fartura na casa dele. Davi disse: eu sei o que é a presença do Senhor. E naquele momento, Davi se dispõe a buscar a presença do Senhor da maneira correta. Então nesta noite, se disponha a buscar a presença do Senhor da maneira correta, com inteireza de coração, com verdade na alma. Exponha a Ele nesta noite tudo aquilo que está lhe afligindo. Coloque diante dele toda a sua ansiedade e saiba que Ele tem cuidado de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe.